Olá, meus amigos, olá, meus irmãos. É com grande alegria que nós estamos aqui reunidos juntos em nome do nosso Mestre e que a gente possa fazer uma avaliação da nossa vida baseada no Evangelho segundo o Espiritismo, que traz todas as formas de pensamento, todas as ideias, todos os momentos que Jesus passou, ele deixa tudo pronto para nós. Nesse momento que nós estamos passando aí uma grande provação, uma grande aflição também, muita gente se questiona, será que a minha oração não está sendo bem feita? Ou será que Deus esqueceu de mim? Ou será que Deus não me ouviu? É porque tudo isso tem um porquê. E a gente não pode esquecer nunca que Deus, nosso Pai, o nosso Criador, jamais vai deixar nenhum filho dele para trás. E nós lembramos de Deus, lembramos de Jesus, sempre quando a gente mais precisa. Tem algumas pessoas que só se lembram, por exemplo, quando lhe vem a dor, quando lhe vem o sofrimento, né? Mas nós sempre vamos buscar uma ajuda no plano divino, buscando uma melhor conexão com o plano espiritual, para que ele possa também nos ajudar. Esse é o ponto do nosso tema de hoje, que fala sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 25, Buscai e achareis. Só o nome aqui já é bem pertinente ao nosso momento que nós vivemos hoje, né? Mas o Evangelho segundo o Espiritismo, ele deixa uma coisa muito clara. Ajuda-te a ti mesmo, que o céu te ajudará. Não adianta a gente só buscar e ficar parado, inerte. A inércia não nos traz nada. E nós vamos observar isso durante essa explanação. Mas como é que a gente está buscando? O que a gente quer achar? O que a gente quer encontrar? Essa demora que nós achamos que Deus tem para nós, ela tem alguns motivos pertinentes que merecem ser melhores observados. Um deles é que Deus não dá aquilo que nós queremos. Deus só dá aquilo que nós precisamos. O tempo de Deus não é o mesmo que o nosso, porque nós somos muito imediatistas. Nós queremos tudo para ontem, nem para agora, mas para ontem. Nós queremos tudo rápido, tudo rapidamente determinado. Mas na verdade é que se está demorando, é porque Deus sabe a hora certa de contemplar o seu Filho. Porque quando a gente está passando uma necessidade, a gente não pode esquecer também que a gente está aprendendo, o nosso espírito está evoluindo. E eu creio que uma das fases mais importantes também é aquela pergunta que nós devemos fazer a nós mesmos. Será que nós estamos merecendo aquilo que pedimos? Aí nós temos que fazer uma análise bem clara daquilo que nós estamos dando para aquilo que nós podemos receber. Isso fica muito bem relatado logo no comecinho desse capítulo, quando no Evangelho de Mateus, capítulo 7, de versículos 7 a 11, ele nos diz: Pede e vos dará, buscai e achareis, batei a porta e ela vos abrirá. Porquanto quem pede recebe, e quem procura acha, e aquele que bate a porta abrir-se-á. Qual é o homem dentre vós que dá uma pedra ao seu filho quando ele lhe pede um pão? Ou se lhe pedir um peixe, dá-lhe uma serpente? Ora, sendo maus como sois, sabei dar boas coisas aos vossos filhos. Não é lógico que com mais forte razão o vosso Pai, que está no céu, dê os bens verdadeiros àqueles que pedirem. Então Jesus reafirma que o nosso pedido tem que ser firme, tem que ser positivo, tem que ser feito com fé e também sabemos esperar e sabemos se nós temos merecimento. Do ponto de vista terreno, buscai e achareis, e ajuda a ti mesmo que o céu te ajudará, é o princípio da lei do trabalho e, por consequente,
a lei do progresso e põe em ação as forças da inteligência. Sem uma movimentação, sem uma mudança de hábito, nós não vamos chegar a ponto nenhum, sem termos pelo menos a vontade de fazer alguma coisa em nosso próprio favor. E assim, ao homem, Deus lhe deu o desejo constante de melhorar. O que impele as pesquisas, o meio de melhorar a sua situação, levando as descobertas, as invenções, ao aperfeiçoamento da ciência, da tecnologia, o que proporciona ao homem o que lhe falta. E assim, ao longo de séculos e séculos, nós estamos vendo que nós temos uma melhora de tecnologia, um avanço na ciência. A gente pode dar aqui alguns exemplos. Antigamente o homem andava a cavalo, hoje nós temos jatos supersônicos que atravessam o mundo rapidamente. Antigamente o homem se comunicava até por fumaça. Hoje nós temos a internet, pela qual nós falamos hoje, mesmo numa quarentena, onde nós temos que ficar em casa, isolado das pessoas, nós não podemos estar presentes, mas nós temos essa dádiva de falar pelo menos virtual, o nosso encontro virtual, e assim por diante. Graças às pesquisas, a nossa inteligência ela se desenvolve e a nossa moral se depura. É bem verdade que o avanço tecnológico ele está muito mais à frente. A nossa moral ainda está um pouquinho esquecida. Nós podemos dizer que nós se complementamos mais na parte material e esquecemos mais da parte espiritual. Isso é bem verdade. Mas nós estamos passando uma fase de que tudo será resolvido, de tudo será encaixado. Mas, por exemplo, as nossas necessidades do corpo, elas se sucedem às necessidades do espírito. Após o alimento material, ele necessita do alimento espiritual. Vamos dar alguns exemplos aqui. O que nós precisamos para manter o nosso corpo físico, né? Essa carcaça que carrega o nosso espírito. Nós precisamos de ar, de água, de alimento, de movimento, né? Os exercícios físicos, do próprio descanso, uma boa noite de sono. Tudo isso faz com que o nosso corpo e espírito esteja dando a sobrevida, que nós possamos viver dentro do nosso planejamento espiritual. E é aqui que o nosso espírito também precisa. O nosso espírito não pode ficar parado. Ele precisa de uma oração, de um estudo contínuo, de um trabalho, da reforma íntima, de um equilíbrio espiritual, né? do próprio evangelho no lar, sempre estar conectado com o plano divino, não é verdade? Tudo isso nos alimenta o nosso espírito. E assim que o homem passa do primitivo à civilização, caminhando passos a passos, chegando cada vez mais perto da sua avanço tecnológico e o avanço moral. Como a humanidade poderia progredir sem a pré-existência ou sem a resistência da alma, o que nós chamamos de reencarnação? O nosso espírito, a cada reencarnação, ele adquire conhecimentos que ele traz de encarnações para encarnações. Porque senão, se as almas deixassem a Terra todos os dias para não mais voltar, a humanidade se renovaria, sim, com certeza, mas sem cessar as entidades primitivas, que teriam que tudo fazer novamente para aprender tudo novamente. E isso ia demorar muito e muito mais tempo para o avanço, uma evolução espiritual e moral. A alma, voltando com o seu progresso já realizado e adquirido em existências a mais, passa gradualmente do primitivo para a civilização material e desta para a civilização moral. Que você já imaginou? Se Deus tivesse liberado o homem do trabalho físico, alguns dos nossos membros seriam atrofiados, com certeza. E se o Deus livrasse o homem do trabalho intelectual? O seu espírito permaneceria na infância, nas condições mais primitivas, perto do animal. Não haveria aperfeiçoamento do espírito.
E se assim fosse, o preguiçoso poderia se enriquecer facilmente e o ignorante poderia tornar-se um sábio, ambos sem nenhum esforço e atribuindo-se ao mérito de que não haviam feito. Por isso que a nossa reencarnação também é muito importante para nosso desenvolvimento espiritual. E nas próprias palavras de Jesus, ele diz: marcha e atingirás. Encontrarás pedras nos teus passos. Nós encontraremos obstáculos a serem superados. Mantém-se vigilante e afasta-as por ti mesmo. Nós te daremos a força necessária se quiserem empregá-la. Com certeza, Jesus Cristo já está dizendo: orai e vigiai, que nada lhe faltará. Mas nós precisamos manter sempre um esforço da movimentação, porque senão nada se realizará. E segundo a compreensão moral, essas palavras de Jesus significam o seguinte: pede a luz, que ela deve clarear o vosso caminho, e ela será dada. Pede força de resistirem ao mal, e as terei. Pede assistência de bons espíritos, que eles virão ajudar a todos nós. Mas cuidado, voltando de novo naquele ponto inicial, pede ajuda ao teu espírito principalmente. Não se iluda com as coisas materiais. Deus nos dá aquilo que nós precisamos e não aquilo que nós queremos. E ainda assim, de acordo com o nosso merecimento. Não nos esqueçamos, não adianta pedir e ficar sentado esperando que tudo caia dos céus. Façamos o nosso esforço, colocando a nossa fé em movimento, colocando o trabalho, ação, trabalhando para nós mesmos, que o céu nos ajudará. Nenhuma situação mudará se não houver por nossa parte um mínimo de boa vontade. Somos o que pensamos, a nossa vida mental é determinante para o nosso equilíbrio. Os nossos benfeitores do plano espiritual, eles necessitam que nós ofereçamos algo no nosso mundo íntimo para que eles possam agirem a nosso favor. Isso chama-se sintonia, pensamentos positivos, vibrações. Eles precisam de uma porta aberta para que eles possam chegar mais perto de nós, até fazer uma intuição, até para poder nos ajudar efetivamente. Do nada, ninguém tira coisa alguma. Vamos dar um exemplo bem prático. Como obter o perdão de quem magoamos se não damos a oportunidade dessa pessoa se manifestar perante a nós? Ou, ao contrário, também é verdadeiro. Como perdoar alguém que nos tenha ofendido se nós não compadecemos das suas fraquezas ou da sua ignorância? E muitas vezes, essa pessoa que nos ofendeu, na verdade, ela nem tinha essa intenção. É nós que estamos achando isso. Nós que nos sentimos ofendidos e não damos uma oportunidade de reparação. O próprio Rei Jesus Cristo nos esclarece que nós devemos reatar com todos os nossos inimigos ainda nessa reencarnação. Não deixamos nada para a prosperidade. Nós temos que fazer tudo hoje, agora. Outra coisa muito importante, além da fé, dessa sintonia com o plano espiritual, a gente faz a seguinte pergunta: nós temos orado o suficiente? Ou qual é a qualidade das nossas orações? Eu já vi gente orando, assistindo televisão com o celular na mão, dizendo palavras decoradas, sem sentido nenhum e sem emoção nenhuma. Não foi isso que Jesus nos disse. Jesus nos ensinou que quando você quiser orar, você se retira para um seu aposento, com calma, com tranquilidade, você se faz a sintonia com o plano espiritual, que você converse com Deus de toda a sua força, de toda a sua fé e de todo o seu coração. Essa que é a verdadeira oração,
Essa que é a verdadeira comunicação terrena com o plano divino. Né? E dando um exemplo aqui bem prático, para que a gente possa entender melhor, vamos pegar aqui um exemplo do Evangelho de Mateus, capítulo 14, que nos fala sobre a multiplicação dos pães e dos peixes. Naquela tarde, os discípulos de Jesus, vieram até ele e disseram: Mestre, o lugar é muito deserto, a noite se aproxima. Despede essa multidão para que elas possam chegar a outras aldeias a fim de se alimentarem. Jesus, se referindo ao discípulo, disse: Não precisam se retirar, dê a eles o que comer. E um dos discípulos disse: Mas, mestre, o que temos aqui é muito pouco, só temos apenas 5 pães e 2 peixes. E Jesus falou assim: Traga-os para mim. Pediu para a multidão que se sentasse sobre a relva, tomou os 5 pães e os 2 peixes, ergueu os olhos aos céus e os abençoou. E pediu para os discípulos repartissem a todos aqueles que estavam lá. Jesus alimentou apenas 5.000 pessoas e ainda sobraram 12 cestos cheios de alimento. Aí como você pode dizer, como isso foi possível? Jesus contou com uma base para que esse fenômeno ocorresse. Se os discípulos não contassem com o mínimo indispensável, que era aqueles 5 pães e os 2 peixes, nada disso se realizaria. Isso alimentado com a fé, com a certeza que o Deus Pai ia providenciar toda essa alimentação para que todos pudessem se saciar. Do mesmo modo, num outro evangelho de João, capítulo 2, que lá na Galileia, Jesus transformou água em vinho. E ele só tinha o quê? Só tinha água, que era a verdadeira matéria-prima daquele momento. E esse é o problema que nós passamos hoje. As nossas aflições estão em nós mesmos. Porque nós queremos o vinho, mas nós não temos nem a água para que ela possa ser transformada. O socorro do plano espiritual é inviabilizado por nós mesmos. Estamos sempre repletos de pretextos de não sairmos do acomodismo, da zona de conforto que nos escraviza há milênios. É aquela lei do menor esforço. Vamos fazer hoje, amanhã a gente vê como fazer. Mas nós precisamos de movimento, nós precisamos de fé para que o céu possa nos ajudar. Voltando a falar de Jesus, Jesus dá mais uma palavra no nosso conforto. Como o anjo de Tobias, os servirão de guias. Pede bons conselhos e jamais serão recusados. Batei a porta e ela se abrirá. Essas palavras, no sentido extremamente da palavra de Jesus, buscai e achareis, bate a porta e ela vai se abrirá. Ele está dizendo: não te abandonareis de forma nenhuma, em momento nenhum. E aqui eu encerro esse momento que nós estamos juntos novamente. Dessa forma, esse momento de reflexão no nosso Evangelho segundo o Espiritismo, a gente não pode, de forma nenhuma, culpar Deus por todos os momentos. Tudo que nós passamos na nossa vida é para um motivo: a nossa evolução espiritual. Aqueles obstáculos que nós encontramos no meio do caminho são alavancas que nos vão adiantar a nossa evolução. Então não vamos mais se queixar, vamos nos movimentar, vamos fazer alguma coisa para que o céu possa nos ajudar. E aqui eu só vou deixar mais uma frasezinha. Nós não temos um manual de manutenção do ser humano. A gente pode aprender com a vida, com os momentos. Então, uma receitinha básica para a felicidade. Vamos diminuir o nosso número de desejos e aumentar o nosso número de atitudes. É fazendo e acontecendo que nós estaremos sublimando o nosso espírito, aprendendo e levando isso para a posteridade e, quem sabe, também trazer isso para uma próxima reencarnação, para que, quem sabe, a Terra esteja bem melhor e que com certeza ela estará. Agradeço a atenção de vós todos. Foi um grande momento estar aqui com vocês. Esperamos em breve estarmos juntos novamente,
refletindo sobre a palavra do nosso Mestre, e que Ele esteja conosco agora e sempre.